Doutor, os grupos de risco para doenças cardíacas e também a gente pode falar um pouquinho. Antigamente o homem tinha mais problema no coração, né? O que mudou nos dias atuais? Bem, a mulher tem naturalmente uma proteção até a menopausa. Enquanto ela tem hormônios femininos em níveis elevados, ela vai ter uma proteção natural. Não que ela não possa ter um infarto, mas é mais difícil porque ela tem essa proteção. Após a menopausa, com a perda dos níveis sanguíneos de hormônios femininos, ela passa a ter os mesmos riscos que o homem. Hoje, principalmente, na sociedade, a mulher exerce um papel idêntico ao homem. Muitas vezes é arrimo de família. Então, o nível de tensão e estresse passou a ser igual. Antigamente, não. A mulher ficava mais em casa, mais tranquila. Todos os problemas eram resolvidos pelo homem. E hoje, não. Essa igualdade trouxe para a mulher uma chance maior de ter as complicações cardiovasculares, principalmente o infarto. Então, a diferença hoje praticamente não existe, principalmente após a menopausa, né? Outros fatores de risco seriam, mais especificamente, de doenças cardíacas ateroscleróticas, o infarto, seriam obesidade, diabetes, principalmente a hipertensão, que é uma doença extremamente prevalente e está cometendo as pessoas mais jovens. O estresse, por mais jovem que seja, eu recomendo sempre uma atenção especial, porque isso não é bobagem. O estresse, tem pessoas muito mais ansiosas naturalmente que outras, mas quando ultrapassa o nível do equilíbrio da vida de boa qualidade, esse estresse é doença, tem que ser tratado e abordado. Tá? O seu médico vai saber como te orientar e ajudar a melhorar esse nível de estresse. É, sedentarismo, tá? O diabetes eu não sei se citei, porque todas essas doenças, esses pacientes portadores isoladamente de uma doença ou de todas, né, vai trazer um aumento do risco da doença cardiovascular na medida que a aterosclerose vai ser mais rapidamente instalada. Isso vai acontecer. Aumenta o risco de outras doenças secundárias à aterosclerose também, que seria o acidente vascular cerebral, as insuficiências arteriais das pernas, a insuficiência renal, lesões nos rins, porque entendo que quanto menor o vaso, maior é a agressão. E os órgãos mais nobres dependem da microcirculação, o cérebro principalmente, o coração, os rins, a visão. Então, a aterosclerose que vai causando enrijecimento, obstrução dos vasos e na proporção muito mais agredindo a microcirculação, esses órgãos vão sofrer as consequências. Então, você vai ter uma atrofia cerebral mais precoce com uma demência mais precoce, o risco de um infarto também mais precoce, o risco de uma perda de uma função renal, o risco de uma insuficiência arterial, até com a perda de uma perna por uma incapacidade circulatória. Então nós temos que tomar cuidado com a prevenção. Né? Já que você tem às vezes uma tendência pessoal muito sua de o colesterol ter elevado, da hipertensão, da história familiar, isso não pode ser mudado. A hipertensão você pode controlar, mas sua história familiar não tem como ser modificada. São parâmetros não modificáveis. O sedentarismo você pode corrigir, a obesidade você pode corrigir, mas você não vai conseguir mudar a sua história familiar, né, de doenças cardíacas, por exemplo. Então você tem que ter. Como no início eu falei, da mudança do estilo de vida é sempre o primeiro remédio. E é sim. Se você tem alguma coisa que não está funcionando adequadamente na sua vida, e você sabe disso, todo mundo sabe, o quanto de exercício não faz, o quanto de peso ganhou, todo mundo sabe. Então a gente tem que realmente ter atitude. Estamos no final do ano, na mudança do ano todos fazemos promessas e vamos ter uma promessa assim: atitude em mudar o estilo de vida, corrigir o que é possível. Né? Perda de peso, não adianta ficar só na discussão. Você vai precisar fazer uma dieta bem feita. Não especificamente para o colesterol, como eu citei, que a dieta nem sempre traz bons resultados. Mas para que você coma bem. Dizem as nutricionistas que a comida da vovó era a melhor comida do mundo. E a comida da vovó era temperada com banha de É porco. verdade. Tá? Era arroz, feijão, carne, batata, verduras e feitos na banha de porco. Mas por que não tínhamos tanta doença cardiovascular naquela época? Tínhamos, lógico, morríamos muito mais cedo. A medicina hoje faz com que se morra muito mais tarde. Mas a pessoa era ativa, tinha menos estresse, então tinha fatores protetores. Então hoje nós não recomendamos para ninguém que se cozinhe em banha de porco, mas que você possa ter ou uma orientação de um nutricionista ou use do seu bom senso. Então, a palavra-chave nessa situação é bom senso. Coma bem,
várias vezes ao dia, alimentos, pratinho colorido, como dizem as nutricionistas. E a questão do sal, né, é importante. Sal, né? Foi muito bom você citar. Pouco sal. Não há necessidade de usar sem sal. Zero sal é para situações extremas de problemas renais, problemas cardíacos mais graves. Mas pouco sal. A hora que você comer, sentir que faltou um pouco de sal. Tá, vou abrir um parênteses para falar do sal. Existem 2 tipos de pessoas, sal do ponto de vista de hipertensão. Pessoas que são sal sensíveis e pessoas sal resistentes. O que é isso? São pessoas que tiram um pouco de sal, a pressão abaixa. E outras tiram todo o sal e a pressão não abaixa. Então, você dificilmente vai saber em qual grupo você está. Reduza o sal, é sempre bem-vindo. O tempero à vontade, o sal é pouco sal. Também, né, desculpa te cortar, mas existem temperos que são alternativos e que pode dar um sabor muito gostoso, onde você pode reduzir bem o sal e usar desses artifícios, desses temperos, né? Tem sim, é óbvio que aí a nutricionista vai poder te orientar muito, mas eu sei que é uma mistura de gengibre com manjericão, todos você faz, às vezes, um tempero nessa situação, e já provei isso, você não põe nada de sal e tempera com esses artifícios, esses temperos, e você consegue comer e não percebe a falta de sal. Se você for muito atento, você não percebe. Então você pode substituir o sal, sim, ou reduzir, no mínimo reduzir. De forma que, se você está com peso acima, você tem que ter o resultado na balança. Não precisa ser, na minha opinião, se você não está em situação crítica, ter um resultado violento, perder 10 quilos em 2 meses. Você pode perder 10 quilos em 1 ano. Em 2 anos são 20 quilos. Né? E se você perder 1 quilo por mês, tá bem, desde que você seja um Zé correto e vá fazer tudo de maneira bastante adequada, você vai ter resultados. Mas se você está numa situação mais crítica, a sua orientação do seu médico, da sua nutricionista, vai querer que, óbvio, que você tenha uma perda de peso mais acelerada. Uma coisa que eu acabei não comentando é sobre a faixa etária onde ocorre, tanto na mulher quanto no homem, onde ocorrem mais os problemas cardíacos. Qual é a faixa etária? Bom, eu citei na mulher a entrada na menopausa em torno dos 50 anos. E ainda é a faixa etária dos 50 aos 60 a faixa etária de maior risco. Mas nós já estamos puxando um pouco antes. A gente vê os pacientes com 43, 44, 45 anos, inclusive mulheres, tendo problemas cardiovasculares com bastante frequência. Né? E as pessoas mais idosas, em contrapartida, a minha medida pessoal é que estão diminuindo o índice de infarto das pessoas mais idosas. Eu acho que eles já passaram pela faixa de maior risco e a medicina hoje traz grandes benefícios com medicamentos e atividades protetoras. Isso trouxe uma mudança nessa estatística. Muito bom. Doutor, eu poderia ficar aqui horas falando, porque tem muito conteúdo e, assim, o doutor fala muito bem, explica de uma forma muito bacana tudo isso sobre o coração. Mas, assim, para finalizar, eu queria que o doutor desse um alerta, um puxãozinho de orelha a mais aí. O que o doutor poderia deixar, assim, realmente como um recado para quem está nos ouvindo? Bom, eu vou voltar. Tem um ditado de família que dizia o seguinte: eu não entendia quando criança, hoje eu repito isso 30 vezes por dia. Quem não anda, desanda. Gravem isso. É uma grande verdade. Há uns anos atrás, houve uma campanha também da Sociedade de Cardiologia, era mexa-se. Tá? Então, mexa-se, ande, vida saudável, dieta regular. Não há necessidade de você fazer nada com extremismo. Né? Faça com bom senso. Dieta adequada, durma bem, controle o estresse, não considere que aquele nível de tensão e estresse é normal, vá pedir ajuda, abaixe o nível de tensão da sua vida. Isso muda a sua história. Muito bom, tá vendo? Então tá aí o recado do doutor para que todos se cuidem. Doutor, acho que ficamos por aqui, mas eu gostaria de trazê-lo novamente no programa para a gente abordar outros assuntos que infelizmente não vai dar tempo de falarmos. E queria te agradecer muito por ter me recebido aqui na sua casa. Muito obrigado. E fica o convite para uma próxima ocasião. Bom, Miriam, agradeço muito a oportunidade. Desejo a todos que tenham um bom final de ano e que espero que eu tenha colaborado um pouquinho para melhorar a sua vida. Colaborou bastante, doutor. Bom, termina por aqui mais um programa Ao Céu Pro Saúde, a serviço da vida e da saúde. Até a próxima semana. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu.
Ao Céu, Pro Saúde.